Então, quero convidar o Renan João Bender, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em pós-colheita e nosso ex-colega da EPAGRE de muitos anos atrás, né? Então, ele vai falar sobre logística e estratégia de conservação e pós-colheita do maracujá. Então, com a palavra, o Bender. Valeu. Obrigado pelas palavras, Emílio. Um bom dia a todos, a quem não cumprimentei ainda pessoalmente. Então, já está no quadro, né? Logística, estratégia. Eu quero falar para vocês, basicamente, e foi muito interessante, os que me antecederam, principalmente o Jaime e o Henrique, da Maguari, falando sobre qualidade, falando sobre ponto de colheita. Então, eu quero falar primeiro, questão de qualidade. Qualidade é consumo de mesa, né? Não importa tanto na questão do fruto para a indústria, não vamos abordar tanto esse aspecto aqui nessa questão da logística, apesar de que uma parte vai entrar também, e principalmente no final, uma imagem que me deixou um pouco preocupado, aquela quantidade muito grande que estava no slide da Maguari, né, de frutos podres. Isso tem uma consequência bastante séria. Então, vamos ver se eu acerto os botões. Então, principalmente, o que eu quero falar em termos de logística pós-colheita? Primeiro, uma questão, todo mundo abordou aqui, os que me antecederam, falaram sobre classificação. É um problema, porque nós não temos uma norma estabelecida, nós temos algumas normas que foram colocadas, e eu queria colocar, pelo menos para a gente pensar e discutir, e já que nós temos, talvez aqui, a maioria dos representantes que estão envolvidos com a cultura do maracujazeiro aqui no Brasil e também fora do Brasil, para a gente trabalhar uma questão que facilita a nossa vida. Eu sempre escuto com muita atenção a palestra do Gabriel, que ele fala que nós temos que ter normas, porque isso é muito comum, né? E eu me lembro de uma frase que ele utilizou há muito tempo atrás numa palestra: o atacadista de São Paulo, ou o produtor lá de Minas, ou da Bahia, ou aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, diz: eu tenho um fruto que é um filé. Tá? É um filé. Tu imagina, né? Uma picanha, sei lá, um entrecô. Quando isso chega lá em São Paulo, ou quem comprou a fruta, é uma carne de pescoço. Tá? Então, essa dificuldade, nós temos que unificar a linguagem. E se nós não unificarmos essa linguagem, quem vai acabar perdendo é o setor, principalmente, e principalmente isso transfere-se para o produtor. Então, nós temos que ter essas normas para que o produtor se adeque. O Gabriel mostrou muito bem aquele remanejo de cargas lá em São Paulo. Por quê? Porque a fruta sai daqui, e isso foi visto também no simpósio anterior, que o Petri organizou lá em Criciúma, foi no ano passado, retrasado, 2015, 2 anos atrás, onde se abordou de novo essa questão. Então, nós não temos um padrão de classificação, e isso é muito ruim, a gente teria que trabalhar nisso aí. Eu quero abordar uma questão da logística, questão de transporte, e tem alguns detalhes em cima disso, e, claro, manutenção da qualidade visual. Isso aí é o normal do nosso mercado, e o Jaime e todos já que me antecederam, o próprio Gabriel mostrou já o que seria desejável, seria aquilo ali. É um fruto com uma apresentação muito interessante, com bastante suco, com a polpa bem desenvolvida, né, com os arilos cheios de suco, e não, talvez, né, uma questão como nós temos aqui, naquele painel da esquerda, um fruto com murchamento, com perda de qualidade visual. Isso acaba, né, nivelando o preço por baixo. Se você tem uma qualidade ruim, acaba favorecendo o atacado, principalmente, e alguma coisa no varejo, reduzindo o preço para o produtor final. Então, isso é muito ruim, que a gente tem que tentar trabalhar um pouco em cima disso. Manutenção da qualidade visual. Falando, então, da classificação, rapidinho. Esse é o trabalho que foi encabeçado pelo grupo lá com o Gabriel, lá em São Paulo, na CEAGESP, o Programa Brasileiro de Qualidade, né? Isso aí vocês já devem ter visto, né? Falando do grupo, de coloração de casca, falando do calibre, do tipo, da categoria, embalagem e rotulagem. Isso foi colocado, né? Então, mas o que nós temos aqui? E esse é eu vi
o Jaime apresentou, né, outros padrões e tamanhos de frutos, classificação. Eu acho que, por causa do maracujá, tem essa dificuldade de frutos grandes, às vezes frutos com menos, né, suco, menos teor de suco. Eu acho que a nossa classificação, para ter uma uniformidade de apresentação, como vocês estão vendo aí nas caixas, nós temos que fazer por tamanho, não dá para fazer por peso. Né, porque se fizer por peso, nós vamos ter uma grande diversidade de tamanhos em termos de apresentação, e isso vai ficar ruim. Isso é minha opinião. Mas o setor vai ter que concordar consensuar isso aí. O que é importante para o setor, e todo mundo tem que concordar. Se o setor achar que é por peso, tudo bem, então vamos por peso. Mas, enquanto isso, né, vamos ter que achar. Outra coisa aqui, ó, olha em cima, então nós temos 5 tamanhos, né? E eu acho que isso é um outro problema, nossas máquinas, então isso aí é feito manualmente. Nós temos uma diferença de, olha ali, ó, de 55, 65 milímetros. Isso é 1 centímetro. Visualmente é muito difícil. Então eu acho, para ter uma melhor uniformidade, nós temos que trabalhar também menor número de classes de tamanho. Olha só, isso aqui é só no estado de São Paulo. Ali embaixo é o painel que a Ceasa Campinas está adotando, né, em termos de tamanho. Então nós temos uma diferença de 50 a 60, 60 a 75, 75 a 90 e maior que 90. São classes, né, que é difícil, a não ser com máquina classificadora, mas isso também não é normal. Talvez aí entre naquilo que o Jaime falou, de associação. Os produtores se associarem, né, e terem máquinas classificadoras decentes que façam, então, uma classificação apropriada por tamanho. Mas, enquanto isso não acontecer, e eu acho que vai talvez durar bastante tempo, a gente concordar que tenha menor número de classes. Mas isso o setor tem que discutir. Eu acho que esse fórum aqui é uma oportunidade, pelo menos, para se dar o pontapé inicial nessa situação. Começar a discutir o que nós queremos. Né? E, a partir disso, então, ter uma classificação melhor, que isso sim vai facilitar e vai receber, ou vai retornar em maior pagamento, porque para o atacadista em São Paulo, estou só usando o exemplo de São Paulo, mas isso pode ser em qualquer parte do mundo. Se ele receber e tiver que reclassificar, ele vai fazer uma reclassificação, e o prejuízo, né, em termos de preço, vai acarretar para o produtor. Então, nunca vai favorecer a situação para o produtor. Nós temos que trabalhar nesse sentido, porque o atacadista tem as suas formas de se prever e de rebaixar em termos de qualidade, e com isso regatear preço. Seguindo, também a questão das classificações. Isso eu acho que está tudo bem, extra, tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas olha aqui, ó, isso é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar. Tá? Como é que nós vamos chegar a ter fruto extra, né, que tenha só 5%, né, olha numa caixa disso aqui, que só 5% dos frutos tenham danos leves. O que é um dano leve? É um pequeno dano mecânico, um dano talvez de inseto que aconteceu lá no início, logo depois da florada, mas nós vamos ter que trabalhar para isso. Eu acho que isso sim, nós queremos qualidade visual, e por isso que eu falei em qualidade visual, nós vamos ter que trabalhar para que essa qualidade também, em nível de propriedade, seja possível de atingir. Tá? E isso, então, claro, o pack-out, né, dentro de um packing house, ou dentro de uma operação de um produtor, quanto maior o percentual de frutos que ele conseguir colocar nessa qualidade extra, ou pelo menos tipo 1, vai representar em melhor retorno econômico. Talvez, eu acho, não foi feito esses estudos, mas eu me lembro, o pessoal da PPM fez esse estudo, e faz já muitos anos, o falecido Joaquim Borges, que era o presidente da BPM, mostrou uns dados que eram muito impressionantes, que me impressionaram muito no evento lá em Bento Gonçalves. Ele disse que o produtor, na CAT 3, ele estava pagando para embalar. Eu me lembro do número claro que ele apresentou. R$5 era o preço de venda, preço FOB, preço no packing, da caixa de maçã, 18 quilos líquido, e o custo de embalamento era R$5,50, fora todo o custo de produção. Então, essa maçã ruim, foi a sugestão dele, tem que ficar na lavoura. Ou então sair da lavoura direto para a indústria. E talvez a gente vá ter que fazer isso aí no setor também, né? Ou dar um destino diferente dessa fruta
que não tem qualidade de mesa. Porque o que vai acontecer? Sempre que tiver fruta de qualidade ruim no mercado, vai trabalhar contra o preço final. Vai baixar o preço. Isso aí a gente tem acompanhado com várias outras espécies em nível de ceasas, né, que o preço a qualidade ruim acaba prejudicando a qualidade boa. E aí o Gabriel mostrou, existe um diferencial, né, mas quando existe uma demanda muito grande. Essa demanda, quando não existe, ou não é tão grande assim, por produto final, acaba prejudicando o preço. Seguindo, então, ainda só, isso faz parte das normas, né, já foi bem abordado, não fica muito tempo em cima disso. Fora do padrão, nós temos fruta fora do padrão, ela pode, isso acontece, produtor lá em São Paulo, atacadista em São Paulo, principalmente eu falo São Paulo porque é o grande centro, né, importante na América do Sul, maior entreposto. Então, né, tem uma reclassificação, é possível fazer quando o fruto está fora da norma. Mas, principalmente, né, isso aí é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Já foi abordado, o Jaime apresentou, com resíduos, nas boas práticas agrícolas, certificação Global Gap, que não pode ter presença de resíduos de agroquímicos, e já fazendo um parênteses, nós temos muito poucos produtos. Do ponto de vista pós-colheita, nós temos nenhum registrado para maçã. O tiabendazole, que seria possível utilizar, né, o tiabendazole, né, entre os vários que estão aí disponíveis, né, para uso de pós-colheita, na verdade são só 4 moléculas, ele não tem registro para maçã, para maracujá, desculpa. Então, nós estamos muito mal se nós precisarmos controlar podridões em pós-colheita com o uso de agroquímicos. E também, né, a questão do sabor estranho. Continuando então, entre isso aí que também tem que se acordar, rotulagem. Né, o Gabriel apresentou a questão principal do aspecto, né, de rastreabilidade. Sem fazer rotulagem, e essa legislação já está disponível, né, há muito tempo. O Brasil adotou a resolução de 93 do Mercosul, né, que torna a rotulagem obrigatória. Né. Só nessas embalagens aqui, embalagem de papelão, aí é possível fazer, mas fora isso, né, quando é comercializado em sacos, como eu vi em algumas imagens, quando é que é feita a rotulagem? Como é que vai rastrear esse produto? Não tem como, né? Não é que não tem como, mas fica muito mais difícil. Bem, aí que está uma outra coisa. A embalagem, por isso que eu pedi para deixar aqui em cima. A embalagem tem que proteger. Se vocês olharem essa embalagem aqui, ó, olhem assim quem conseguisse embaixar. Deixa eu só mostrar lá para o pessoal do... Olhem no nível. A fruta sobrando por cima. Vocês acham que isso protege? Essa caixa protege? Claro que não. Quem é que sustenta se colocar um pallet internacional? Aqui lá na Colômbia é diferente, né? Vocês usaram caixa de 1 litro, mas que é o nosso aí. E a última imagem do Gabriel lá no caminhão carregado, vocês viram como é que estava a carga lá em cima. Então quem é que sustenta num pallet, se for um pallet internacional, 1 por 1,20, com 8 camadas de 7 caixas, que seria o tamanho padrão de maçã, mais ou menos, quem é que sustenta? Depois eu vou apresentar os dados. Então essa embalagem, por mais bonita que seja, e ela é bem reforçada nas testeiras, aqui nas cantoneiras, é uma embalagem boa, mas ela não serve. Então nós temos que retrabalhar isso aqui. Então, como disse o colega Luiz Luxinger, do CEPOC, do Centro de Estudos Pós-Colheita da Universidade do Chile, que essas são embalagens muito boas para sapato, tênis, né, mas não para fruta, porque tem outro aspecto. Primeiro é isso aqui, e outra, quantas furações vocês estão vendo? Nenhuma. Como é que quando você faz um pallet, né, ou empilha, e alguns já falaram, o maracujá é extremamente perecível, produz etileno, é uma fruta climatérica, né, montado numa de carga seca, e depois eu vou apresentar uns resultados informais que a gente tem, produzindo um monte de etileno, com 800 quilômetros de estrada. Quantas horas de caminhão dá? No verão, aí, janeiro, fevereiro. Essa carga vai a 50 graus. Tá? E como é que nós queremos que esse fruto chegue lá no atacado com alguma qualidade visual? Não tem como. Então, nós temos que começar a trabalhar também a questão da embalagem, para elas protegerem. Né? A embalagem, ela é uma embalagem bonita, é uma embalagem cara, mas ela não protege o produto, porque ela não está adequada principalmente para esse tamanho de maracujá. Talvez para maracujá tamanhos menores, sim, mas para esses maracujás de extrema
de um calibre muito grande, nós temos que trabalhar ter outro tipo de embalagem, senão acaba danificando justamente aquele fruto que é, né, aquele topo, o fruto extra que nós estamos colocando no mercado. Seguindo, bem, ainda com a legislação da rotulagem, né, isso também é de 2002 já, essa legislação, que a embalagem, nós temos só 3 tipos de embalagem possíveis para uso. Nesse caso aqui, a embalagem de papelão ondulado atende esse aspecto, que é um uso só. Mas tem caixa de madeira, caixa plástica, e a caixa plástica deveria ser higienizada a cada uso. Essa é a legislação brasileira de 2002. Instrução normativa número 9 da Anvisa, do Ministério da Agricultura e Inmetro. Então, voltando de novo àquela questão da embalagem. Isso são dados que nós levantamos com banana, mas serve para aquilo que o meu propósito aqui. Isso aqui é banana embalada em caixa de papelão ondulado. Nós colocamos uma esfera de vibração dentro da carga. Isso aqui foi uma carga monitorada de Dom Pedro de Alcântara até Ceasa Porto Alegre, portanto uns 150 quilômetros, 1 hora e pouco de caminhão, numa das melhores estradas do sul do Brasil, que é a Freeway. Nós encontramos, nesse trajeto de 150 quilômetros, mais ou menos, nós detectamos mais de 80 eventos. Vocês estão vendo, acho que não está pegando bem a apontador aqui, vocês estão vendo aqueles picos. Aqueles picos grandes são mais de 80 eventos de aceleração, né, de batida seca, de mais de uma força de aceleração da gravidade. Isso são 9,8 metros por segundo quadrado. Quer dizer, isso seria uma batida de uns 30 e poucos quilômetros por hora. E nós encontramos nesse mesmo trajeto mais de 5 eventos com 2 vezes, que seria uma batida seca, né, uma batida de 60, um pouco mais de 60 quilômetros por hora. Vocês já sabem, se vocês baterem um veículo a 60 km por hora, o tamanho do estrago que vai ser. E a fruta tem que suportar isso nessa carga. Então, e isso certamente nós estamos conversando, estamos em conversa com o Henrique para fazer esse mesmo trabalho, acompanhando cargas, né, daqui até São Paulo, para monitorar vibração de carga. Isso aqui é só vibração. A grande maioria desses eventos, né, de batida seca são em cabeceira de ponte. Então, as estradas são muito ruins, isso em caminhão sem suspensão a ar. Mas quem é que vai investir em caminhão em suspensão a ar numa condição como nós estamos hoje? Continuando, sobre enchimento de caixas, que eu já mostrei aqui, isso é a caixa plástica. Quando você começar a empilhar, quem é que vai suportar o peso? É a fruta que está lá dentro, vai acabar machucando. Eu trouxe, isso aqui são imagens da internet, que eu consegui puxar. Eu fiz na última viagem, na visita que nós estamos, eu fiz algumas imagens, mas infelizmente acabei perdendo as imagens. Mas aqui ajuda bastante aquilo que eu quero esclarecer. Então, fruta extremamente bonita, ela sai perfeita da lavoura, mas ela chega no mercado final machucada, danificada, justamente porque nós não manuseamos bem. E é isso que nós temos que começar a trabalhar melhor. Não estou fazendo propaganda de embalagem, mas eu vi aquelas embalagens da Colômbia, são mais ou menos aqui, fruta de excelente qualidade, extra, né, visual muito bom, bem trabalhado, classificação, uniformidade, né, numa caixa adequada. Essas caixas aqui, não que elas sejam inadequadas, eu já tenho encontrado caixas no mercado que não têm proteção e esse reforço que é essa caixa aqui. Ela é boa de reforço, mas ela não é adequada pelo tamanho do fruto. Nós temos que repensar essa caixa. Mas isso são coisas que o setor vai ter que discutir e consensuar. Essa aí é uma possibilidade. É uma caixa boa, mas vocês também estão vendo que ela não tem muita furação. Tá? O ar que tem que passar pelos frutos é muito limitado porque não tem furação, igualzinho a essa caixa aqui. Então, isso é um problema que, para melhorar a qualidade e chegar com fruta de qualidade lá no mercado final, nós temos que trabalhar também essa apresentação da caixa. Não é só uma caixa forte, resistente, mas ela tem que ser uma caixa adequada àquele produto para permitir que o metabolismo daquele produto continue ocorrendo de maneira normal. Isso aí reforça, isso aqui foi dados feitos com maçã também, maçã de tamanho grande, quando se faz a paletização. O máximo de batida que nós vimos, então cada patamar que vocês estão vendo ali, é quando se coloca mais uma camada de caixas no pallet. Foi a força ali, vocês estão vendo, não está muito claro, mas a 8,5 quilos.
Então você imagina, isso só nós montamos o pallet, 8,5 quilos que o fruto tem que suportar. Vai ser mais ou menos a mesma coisa, esse maracujá que está no fundo da caixa, vai ter que aguentar uns 8 e poucos quilos em cima, e agora vocês imaginam esses 8 e poucos quilos que vai na estrada, batendo, chacoalhando, passando por quebra-molas, freando bruscamente e tudo mais, e quem é que está aguentando todo aquele impacto mecânico, aquele dano mecânico que está acontecendo? É a fruta, né? Então isso nós temos que trabalhar melhor. Também, isso já numa outra forma que também tem que trabalhar no packing house, isso foi também com maçã, quando só se fez a paletização. Vocês imaginam, você está trabalhando no pallet, começa às 8 horas da manhã, tomou café da manhã, está descansado, dormiu bem a noite inteira, né? Vai trabalhar, monta lá, começar. Mas pelas 10, 11 horas, você não tomou café direito, não fez uma parada de lanche, está cansado, e tem que botar uma caixa de 20 quilos num pallet de 8 metros de altura, 8 camadas, né? Você está cansado, o que vai acontecer? Vai jogar essa caixa em cima. E aí, jogou lá em cima, olha só os impactos que está dando. Aqui deu um nível de também quase de 9 quilos, uma única batida, montando o pallet. Agora vocês imaginam isso quando carrega o caminhão. Aí o pessoal carrega o caminhão, quando bota as caixas, né? O caminhão carga seca, não fez a paletização, para ajeitar a carga, o que ele faz? Começa a dar um chute na caixa, né? Para adequar. Eu vi isso muitas vezes. Então quem é que aguenta essa batida? É a fruta, né? E isso nós temos que trabalhar também na logística e treinar a nossa equipe. Fruta, eu sempre uso um tema que o Hélio Chimente, da Aruá, colocou numa palestra lá em Marcelino Ramos, né? Ele pegou 2 ovos, né? E estava aqui assim, com os 2 ovos, e disse, como é que eu consigo fazer esse ovo chegar lá atrás? Qual é que chega mais rápido, né? Passando de mão em mão, e aí o outro ele atirou. O pessoal se atirou longe, né? Porque pensou que era um ovo de plástico, mas aquele que ele passou de mão em mão era um ovo mesmo. Então, o cuidado com a fruta, nós estamos trabalhando com ovos, né? E qualquer dano vai acabar arrebentando esse fruto e isso vai nos prejudicar em termos de logística. Continuando. Então, é isso que nós vemos no mercado final, né? Fruto enrugado, né? Com dano mecânico, abrindo portas para doenças, coletótricos como é comum, nós temos outras doenças, outros problemas sérios, né? Isso aqui também é imagem na internet, vocês conseguem puxar algumas dessas aí, né? E olha só o murchamento, isso é normal na nossa condição. 15 dias a 26 graus, 85 a 90 graus de umidade relativa, já causam perdas de mais de 20% de massa fresca. Quem é que perde essa massa fresca? É a casca, por isso que essa casca está enrugada. O fruto perde, o arilo também perde um pouco, mas quem mais perde é a casca. Então o prejuízo visual é muito grande. Nós temos que trabalhar para não termos esse prejuízo. Então, o que eu estou recomendando primeiro? Primeiro, nós temos que cuidar doenças pós-colheita. O que nós temos aqui? Cuidar, antracnose, que é o principal problema. Aí entra ceras, né? E aí eu quero fazer um parênteses, eu não tenho muita slide sobre isso, mas quais são as logísticas que nós temos? Nós temos 3 possibilidades, né? O frio convencional, que é aquilo que eu mostrei antes, em torno de 10 graus Celsius, né? Que é o que o pessoal usa, né? Que é o mais comum. Ou a modificação de atmosfera, o Jaime falou um pouquinho sobre isso, né? Usar embalagens plásticas, também foi abordado numa palestra anterior, o uso de filmes comestíveis, né? Revestimento para reduzir desidratação. Nesses filmes nós podemos fazer uma série de coisas, né? Que os filmes que melhoram, reduzem a perda de massa, acabam melhorando o visual, botando brilho na casca, né? E reduzindo essa perda de massa pelo fato, né, de que é uma barreira física. Mas esses filmes nós poderíamos incorporar também o uso de algum componente para combater principalmente doenças. O que nós podemos pensar? Principalmente material fungistático. Nós temos, como eu falei, nós não temos produtos químicos, né, registrados para uso em pós-colheita. Nós não temos, temos o tiabendazole, mas ele não está registrado. A maioria dos produtos registrados para o maracujá, e a lista eu tentei olhar da lista do Jaime, não consegui ver, mas a maioria é triazol e estrobilurina que nós temos. E nenhum desses também para uso em pós-colheita. Então nós estamos muito mal, e para pensar em controle de pós-colheita, nós vamos ter que usar alternativas. Quais são os alternativos? Estão sendo feitos testes com muitas coisas.
com óleos essenciais, com bacteriostáticos e fungistáticos, como quitosana, como sais de bicarbonato. Tem vários produtos que estão sendo testados, mas nenhum deles, né, hoje nós temos assim, esse nós podemos usar e esse nós podemos recomendar. Falta ainda muito dado de pesquisa para a gente ter uma recomendação que seja para o produtor, que ele possa usar tanto em nível pós-colheita. Nós temos alguns outros materiais, como antagonistas, como Bacillus subtilis, valeu, obrigado, como que é formulado na formulação do Serenade, né, que tem aplicação, que tem possibilidade de controlar doenças em pós-colheita. Mas temos que ter pesquisa para poder avançar nisso aí. Mas eu acho que ceras é um primeiro caminho para reduzir perda de massa. Olha aqui, esse é um dado que não é meu, é de um grupo, um grupo que foi uma publicação da RBF, a Revista Brasileira de Fruticultura, de Mota, em 2006. Olha só, a linha de baixo é quando aplicou cera mais embalagem plástica, né, usando uma embalagem plástica para reduzir perda de massa. Você pode fazer isso, né, eu vi algumas imagens do Gabriela e do Jaime, fazendo um filme interno, né, e fechando simplesmente. Aquele filme, dependendo da espessura, vai criar uma atmosfera modificada interna. Quer dizer, vai reduzir. Quer dizer, pelo maracujá, que tem uma atividade respiratória bastante elevada, ele vai consumir oxigênio, vai liberar um pouco mais de CO2, esse CO2 vai se acumular, tem um efeito positivo desse CO2, né, pela respiração, que vai acabar reduzindo um pouco, inibindo um pouco a ação do etileno. Então, nós teríamos um efeito vantajoso em termos de conservação da vida pós-colheita, em função do controle do CO2 e também da velocidade do metabolismo. Quer dizer, esse fruto não entra tão rapidamente em senescência. E, claro, tem o grande benefício, né, da redução da perda da massa fresca. Nós estamos aí falando que com 5 e poucos por cento você já tem um enrugamento visível, claramente visível na fruta. Então, nós temos que preservar, manter essa perda de massa o mais baixo possível. A gente vai perder um pouco de água, mas quanto menos perder, melhor. Então, essa é uma indicação clara que, usando filmes internos, filmes nas bolsas plásticas para revestir a caixa internamente, já vai ter um bom efeito. Mas tem um lado negativo que tem que se cuidar. Essa fruta tem que ter sido tratada ou tem que ter sido feita com todo cuidado para não carregar patógenos para dentro e, então, com essa alta umidade, acelerar os processos e os problemas com podridões. Então, tem que, né, manejar bem em pós-colheita para não ter problemas de aumento de podridão quando se usa o filme plástico. Tem uma grande vantagem, mas essa tecnologia que é extremamente barata, bem acessível e que funciona, mas que a gente tem que ter um cuidado com alguns preliminares para não causar mais problemas do que já é. Questão do ponto de colheita já foi bem abordado aqui, mas eu só quero chamar a atenção. Olha aqui, ó. Eu acho que a cor e as variáveis foram bem colocadas aqui. O tamanho que o fruto já atingiu, né, nós estamos falando depois da floração aí com menos de... isso aqui é grau de acumulado, mas vamos fazer rapidinho. Olha aqui, ó. Com o número de... ali o padrão os dois painéis de cima e de baixo da direita. Olha aqui, ó, quando colhe com 45, 50 dias, né, claro, isso não é nossa condição aqui de sul do Brasil, isso é mais sudeste e mais para o nordeste. Com 50 e poucos graus dias depois da floração, já tem sido colhido, mas olha só a quantidade de açúcar que tem, menos de 10%. Então, esse é um fruto grau Brix. Então, isso é muito ruim em termos de qualidade. Então, nós temos que avançar um pouco e deixar esse ponto de colheita ir, né, mais adiante. A possibilidade de trabalhar seria talvez com graus dia, mas olha aqui, com 100 graus dia, que isso é usando a base de 10 graus Celsius, então 100 horas acima de 10 graus Celsius, o fruto já praticamente atingiu o seu tamanho, mas o tamanho final, mas ele ainda não está maduro, é um fruto verde. Então nós temos que trabalhar em nível de campo, nós temos que pensar em usar parâmetros confiáveis. Eu acho que o Jaime mostrou muito bem em questão de ponto de colheita, qual é o fruto que tem que ser colhido. E no caso de fruto de mesa, fruto do chão não deve ir para a caixa. Acho que esse fruto que caiu no chão, ele tem que ir para a indústria, para outro lugar, mas não pode ir para a caixa para consumo in natura. Então, isso aqui, né, tem que fazer propaganda da minha netinha, mas eu quero mostrar para vocês que nós estamos trabalhando com qualidade. E olha aqui, ó, uma menina de 3 anos e meio, cuidando, né, colocando a fruta com todo cuidado,
Não está para ver muito bem, mas ela está com a tesoura de colheita na mão, colocando com todo cuidado na caixa. Então é isso que nós temos que fazer. Nós estamos tratando com fruta que tem que ter qualidade para botar dentro da caixa. Se nós não fizermos isso, todo outro trabalho que nós investirmos e tentarmos fazer, em termos de uso de frio, eu nem falei em atmosfera controlada, que é uma tecnologia que é possível também, tem resultados, mas eu acho que nós estamos ainda bastante distantes disso. Nós podemos trabalhar com tecnologias mais baratas, mais acessíveis e termos um bom efeito em termos de qualidade de fruta que vai para o mercado de mesa. Não estamos falando tanto na questão da fruta de qualidade para a indústria. E para finalizar, quero agradecer a vocês esse tempo dispensado, mas um alerta que me chamou a atenção na palestra do Henrique da Maguari. Aqueles frutos finais... Hércules, desculpe. Jaime Henrique e Hércules. Aquele fruto que está com podridão, aquele fruto tem que ir para a compostagem, não pode ir para suco. Por quê? É uma coisa que nós não abordamos, nós não estamos olhando muito, mas certamente ali nós temos vários problemas de fungos e poderíamos ter um grande problema de micotoxinas. É um aspecto que a gente não aborda muito, mas o surgimento, né, de fungos, tipo Penicillium, Fusarium, que são geradores ou produtores de micotoxinas, algumas delas, quando elas são boazinhas, elas nos atacam o rim, quando elas são um pouco malvadas, nos dão um câncer. Então, nós temos que cuidar com isso aqui. E esse suco, no caso, o Hércules falou também do suco de maçã. Nós temos trabalhos com suco de maçã em cima de patulina. Nós temos concentrações, hoje a legislação internacional fala em 25 microgramas por quilo, e nós estamos falando então, concentração na faixa de partes por bilhão, e nós estamos encontrando concentrações na faixa de partes por milhão. Quer dizer, 1000 vezes mais. Então, isso é um risco para a saúde, e esse fruto que está podre tem que ficar no campo. Ele não pode ir para o mercado, nem para suco, nem para fruta de mesa, menos ainda. Mas eu não tenho nenhuma informação de fungos que acontecem em cima de maracujá, de fruta que sejam produtores de micotoxinas. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar conta muito rapidamente. Há poucos anos nós não tínhamos nem conhecimento que a alternária que dá em tomate produzia uma micotoxina. Isso faz uma coisa bastante recente, que é o alternariol. E todas essas micotoxinas, elas são carcinogênicas, reconhecidamente carcinogênicas. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso aí, com essa fruta que vai para a indústria, que seria aquele descarte que a gente dá o menor tratamento e a menor preocupação em sermos, vai para a indústria, vai ser esmogado, vai assim. Não. Acho que para fazer um bom suco também tem que ter uma fruta de boa qualidade. Obrigado.